primeiro ano, bem-vindo aqui a esse tutorial. Eu vou fazer uma crítica, sugestão, acréscimos, dicas, tá? Sobre o que nós estamos vendo nesse primeiro ano, ok? Eu sei que é um pouco difícil, a gente tem que ter uma certa disciplina para fazer tudo isso, mas o que vocês enxergam, na verdade, né, nesse ambiente virtual de aprendizagem, tá, do classroom, desta sala de aula de filosofia, mais ou menos é essa tela, como vocês estão vendo aí, tá? Primeiro ano, né? Aí tem turma A, B, C, D, manhã, tarde e assim por diante. Nós até então temos, né, a postagem de até 11 aulas, como vocês podem ver aqui, tem aula 11, 10, 9, 8, a última, né, por isso a aula 11 é a última postada, foi a última aula, ela sempre fica na parte de cima. Mas nós temos mais atividades aqui embaixo, tá? Então, aula 7, 6, 5, 4, tem a 3 também, só lembrando, a 3 está aqui entre a 7 e a 8, deu uma vacilada aqui do programador, tá? Mas ela está aí também, então a aula 3 em diante. Aí vem aqui um comentário meu, eu postei aqui um vídeo para quem quer ver e conhecer a sociedade grega, né? Muito interessante, aconselho. Pus aqui alguns podcasts com resumo já dessas primeiras aulas, ok? Então a gente tem aqui... aqui é um game, desculpe. Aqui é um game que eu pus, que é o game Grépolis, tá? Quem quiser entrar no jogo, eu estou lá também nessa cidade, entre lá e descubra. É só seguir, é muito bom, muito gostoso de jogar e preste atenção que ele vai mostrar como é que era a sociedade grega. O que tem que ter dentro de uma sociedade grega? Logicamente tem que ter comida, então você tem que ter, né, um plantio. Então, mas para construir a cidade que precisa madeira, pedra, prata, né, que era o metal que eles tinham. E aí tem que ter um senado, aí tem que ter uma academia de Platão, que nós vamos ver aqui. Então você tem que ir criando as coisas de acordo com como a população vai crescendo dentro do jogo, né? E aí você vai desenvolver o comércio, você vai desenvolver uma gruta, um espião, soldados para, né, combater e defender a sua cidade. Aí vem ladrões, você tem que ter soldados para defender essa cidade de ladrões e assim por diante. Mas o jogo é muito interativo e dá uma ideia muito boa, né, do que era a sociedade grega. Aconselho vocês fazerem esse joguinho para passarem o tempo agora, né, nesta quarentena. E aqui eu tenho postado mais alguns elementos aqui de aula 4, da aula 5, da aula 6, alguns complementos de aula também, ok? Inclusive em formato de áudio. Então, quem quiser jogar comigo ali o Grépolis, né, ficar amigo meu lá numa cidade, eu estou precisando de parceiro, porque senão as outras cidades vão lá e me atacam, né, eu preciso de apoio, eu preciso mais gente para fazer uma confederação, é possível fazer também. Tá? E aqui mais um videozinho, né, história da Grécia Antiga, 9 minutos, em animação, muito legal, para a gente conhecer um pouquinho mais a Grécia também, ok? Aí aqui a aula 2, né? Aqui eu postei um pequeno texto ainda sobre a filosofia, aquelas primeiras aulas que a gente fez ainda quando nós estávamos em sala de aula, tá? Algumas figuras aqui, um pequeno vídeo também de 3 minutos, né? E a aula 1, e aqui o nosso tema da primeira aula, primeira postagem, né, no ambiente virtual, que é o que está bem embaixo da tela, seja por computador ou seja por celular, tá? Sempre vai ter essa sequência, então vai estar lá embaixo, né, os temas de primeira aula, e vem a aula 1, aí a 2, a 3, ou seja, a última postagem, que é a aula 11, está aqui na frente, ok? Então agora vamos ao que nos interessa. Isso aqui é só um tutorial para a gente ver como é que é esse Classroom. Por quê? Porque existem as aulas lá no canal, né? Aula Paraná. Lembrando que primeiro ano geralmente é no período da manhã, então de manhã tem as aulas de filosofia e das outras disciplinas, porém as mesmas aulas estão aqui postadas, tá? Então quando a gente entra, digamos, vou entrar aqui na última aula 11,
o que vai aparecer aqui para vocês, tá? Especificamente a aula, né, o primeiro ano do ensino médio, aula número 11, aqui como está logado com o meu nome, aparece a minha fotinho, meu nomezinho aqui bem bonitinho, né, e o texto aqui, aí pessoal, tudo bem? Aí são 3 opções que vocês podem fazer aqui em cada uma das aulas. Primeiro, os slides. Vocês podem abrir somente o slide daquela aula. Tá? Segundo, aqui, a videoaula. Cada videoaula daquelas tem por volta de 40 minutos, né, o que é o tempo de aula em sala mesmo. Mas se você quiser ver ou consultar só o texto, basta você abrir o slide. E aqui nesse terceiro item, Filosofia, primeira série, aula 11, nós temos um formulário. Por que o termo formulário? Formulário é o que você vai preencher para responder as questões. Então, sim, é uma avaliação e vale nota. Estou aqui conferindo e estou aqui corrigindo. E o nosso intuito hoje é realmente dar dicas sobre esses exercícios, sobre essas aulas e esses conteúdos, ok? Então agora vamos lá para o exercício formulário da aula número 3. Porque eu estou começando pela 3. Aula 1 e aula 2 não tem questões de conteúdo. Lá só tem perguntas, né, que você vai postar lá sim, sim, né, no sentido de que você tem o seu número, você está acessando só para ter o registro de presença. Então cada um vai pôr lá sim, quero registrar minha presença automaticamente, como está aqui, e ele vai pedir para você digitar lá o seu número, né, que você utilizou exatamente para acessar o sistema, ok? Mas, então, aula 1 e aula 2 é só para conferir, certificar o funcionamento do sistema. Já a partir da aula 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, nós então já temos o nosso conteúdo e é isso que nós vamos ver. Então, filosofia, né, primeira série, aula número 3. A partir da aula 3 a gente já tem conteúdo. Você já pode clicar aqui em sim, quero registrar minha presença automaticamente, porque isso é válido. Quem responder vai ter pontos. Ó, aqui até no lado aqui, não só no sim, mas em todas as questões, tem, né, a pontuação. Essa primeira aula número 3 são perguntas abertas, tá? Ou seja, não são objetivas de você fazer X. Então você vai ter que escrever. Então, primeira questão. Conforme estudamos na aula 2, os filósofos da natureza se preocupavam em determinar qual a origem de todas as coisas. Esses são os filósofos da natureza, que são os chamados também pré-socráticos. Mas aqui ele está perguntando, e qual o foco dos sofistas? É o ser humano, é o homem. Tá? Então vocês vão responder aqui, vão digitar. Aí eu vou corrigir e aí aqui no cantinho eu vou dar o ponto para vocês. Então aqui são questões, essas questões abertas precisam ser corrigidas por esse que está aqui vos falando. Então eu vou corrigir e vou dar esse ponto para vocês. Então o peso dela é 1, tá certo? Então eu vou pôr o peso 1, ok? Vamos lá, segunda questão. Como você reage à seguinte afirmação? Os sofistas não se preocupam com a busca pela verdade. Você concorda? Discorda? Justifique. O que queriam os sofistas? O melhor para eles. Então eles buscavam justificar situações apropriadas a si mesmo, não necessariamente a verdade. Então se alguém pagasse para eles, né, ou seja, uns políticos, pessoas influentes, eles iam lá na arte da retórica defender aquelas pessoas, como vocês devem ter visto lá na videoaula. Então vocês vão responder isso aqui, né, na segunda questão da aula 3. Aula 3, terceira questão. O que Protágoras quis dizer com a frase "O homem é a medida de todas as coisas"? Então Protágoras, que era um sofista, falou que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, ele vai dizer que a verdade é o ponto de vista particular, é o que é preponderante. É aquilo que vale para nós. Por quê? Porque é a nossa experiência. Então o ser humano vai valorizar o quê? A sua própria opinião. Ele vai comparar tudo consigo mesmo. Então o padrão de resposta que você vai escrever aqui é isso. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a frase de Protágoras, um filósofo sofista. Por que isso? Porque ele está valorizando o seu próprio ponto de vista. Questão 4. Qual era a arte que os sofistas procuravam ensinar? A oratória ou a retórica. Por que a oratória era tão importante? Lembro, poucas pessoas ainda sabiam escrever. Não havia jornais, não havia formas de divulgar, né? Não havia TV, não havia rádio.
Ou seja, toda a comunicação, todos os informes eram feitos na praça, na ágora, em forma oral. Então a oratória era o quê? Era a mídia, o meio na época em que eles utilizavam para fazer. Então a oratória era o formato que os sofistas utilizavam para se manifestar. Eram seus discursos. Tá? E questão número 5. Imagina se você precisa explicar a um colega o que foram os sofistas. Escreva um breve resumo apontando as principais informações sobre o tema. São o quê? Eles são conhecedores, eles são inteligentes, que pela oratória justificam bem seus pensamentos ou dos seus amigos ou protegidos, quando eram pagos para isso. Então, eles vão justificar, mas já com um interesse do ser humano como tal. Não são filósofos da natureza. Então, esse é o contexto e o conceito dos sofistas. Mas eles ficavam no lado mais, digamos assim, confortável. Ok? Vamos lá então agora para a nossa aula número 4. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o sistema, né, vai selecionar lá a aula número 4, formulário. E aí vai abrir esta tela, tá? E lá vai estar escrito o quê? Essa atividade deve contar com presença. Sim, pode clicar lá no sim. Ok? E aí, o tema é o primeiro dos 3 grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, aqui o primeiro é Sócrates. Ok? A primeira questão aqui sobre Sócrates, a número 1, né, diz que na Grécia Antiga o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar, ou seja, parar as pessoas lá e começar a perguntar para as pessoas, os transeuntes, e fazer perguntas, né, aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Né? Então, mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a conhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos, os deuses, ou falar mal dos deuses, ou que os próprios deuses gregos, né, no panteão de Zeus, Hades, Hera, né, para quem vai jogar o joguinho Grepos lá, tem que saber todos eles, porque você vai ter que escolher uma figura mitológica para proteger a sua cidade. Se você escolher um deus da guerra, ou a Hera, que vai proteger mais a sua safra e de colheita, assim por diante. Então, você vai ter que descobrir lá quem são. E o Sócrates começou a falar mal desses deuses, né, no sentido de que nem todos eles estão certos, porque eles brigam entre eles, né, na mitologia grega. Então, considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que a sua filosofia, ou a filosofia de Sócrates, nós temos aqui 5 opções. Transmitia conhecimentos de natureza científica? Não. O interesse dele não era necessariamente a ciência. Baseava-se em uma contemplação passiva da realidade? Não, porque ele perguntava, ele questionava, ele ia atrás. Terceiro, transmitia conhecimento exclusivamente sobre a forma escrita entre a população ateniense? Não, era oral. Tanto que se diz que Sócrates não sabia nem escrever. Nós conhecemos os textos de Sócrates através do seu discípulo, do seu aluno, Platão. Platão sim escrevia. Tá? Então, Platão é que nos fez conhecer Sócrates, né? Mas Sócrates mesmo só oralmente. E aí a quarta opção ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Essa é a questão correta, como eu já acabei de afirmar. E procurava transmitir às pessoas conhecimento de natureza mitológica. Não, muito pelo contrário. Ele questionava a mitologia, como eu acabei de falar. Ok? Então, depois que eu corrijo, ela fica verdinha assim. Se eu não corrijo, tá? Olha aqui, ó. Aqui aparece 0, eu tenho que corrigir aqui 1, tá? E eu vou salvar, aí ele vai aparecer corrigido no formato verde, tá? Ou porque você aqui pode ter respondido erradamente. O que aconteceu aqui, tá? Esse aqui, como são questões objetivas, ou seja, você vai assinalar, ele corrige automaticamente. Aqui eu respondi errado, para mostrar para vocês que existe uma certa, né, que ele apontou aqui, no caso aqui a certa é A, mas aqui eu respondi C. Então, ele não contou o ponto aqui, ok? Então, não vai sair aqui o pontinho, porque eu tenho que responder a resposta certa. Vamos lá ver a pergunta então.
uma pergunta da Unicamp, de São Paulo, de Campinas, né, que caiu lá no vestibular em 2013. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates, que foi escrita por Platão. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia. Por quê? A resposta correta é: aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimento. Então, reconhecer a sua própria ignorância já é um conhecimento, principalmente frente à natureza, frente a tudo que a gente pode conhecer também, ok? Então, por isso aqui a questão correta é a A. Aqui uma questão um pouco mais complexa, porque são 5 frases a respeito de Sócrates, tá? Em que tem que afirmar se elas são verdadeiras ou falsas. Tá? Então, Sócrates é autor da obra Ética Nicômaco? Não. Inclusive, eu estava coincidentemente, eu estou relendo ela agora, porque ela é de Aristóteles, o terceiro dos 3 grandes filósofos do período clássico da Grécia. Sócrates é o primeiro. Sócrates foi professor de Platão, Platão foi professor de Aristóteles. Então, Ética Nicômaco não é falsa. Segunda, o pensamento socrático está escrito em hebraico? Não, ele está escrito em grego. Então é falsa a segunda também. A terceira, por sua vez, a ironia e a maiêutica são as bases de sua filosofia. Correto. Nós vamos ver na outra questão ali que vou explicar a ironia e maiêutica. Mas essa terceira é correta. A quarta é falsa, porque Sócrates diz que não criticou o saber dogmático, sendo, por isso, conselheiro dos governantes de Atenas. Não, ele não aconselhou os governantes de Atenas. Os governantes de Atenas tinham raiva dele, tanto que foram um dos que condenaram ele à morte, foram os governantes. Tá? Então, essa é uma questão falsa. Ele criticou sim um saber dogmático, ou seja, aceitar a verdade simplesmente pela verdade. E a última é verdadeira. Os diálogos platônicos são importantes textos filosóficos que relatam, na maioria, os pensamentos de Sócrates. Exatamente. Nós conhecemos Sócrates por causa do seu aluno Platão, que escreveu sobre ele. Ok? Vamos lá, questão número 4, da aula 4. Lembremos da figura de Sócrates. Diz que era um homem feio, mas, quando falava, exercia estranho fascínio. Podemos atribuir a Sócrates 2 maneiras de se chegar ao conhecimento. Essas 2 maneiras são denominadas de ironia ou maiêutica. O que é a ironia? É a capacidade de você mostrar que o seu interlocutor, a outra pessoa, está falando, não necessariamente é algo correto. Ou seja, você começa a retrucar, a responder com outras questões. E a maiêutica? A maiêutica, na filosofia socrática, é o parto das ideias. Lembro que a mãe de Sócrates era parteira. Então ele tinha a ideia de que o conhecimento precisa ser parido. Você tem que tirar o conhecimento de si mesmo. Então, por isso, além da frase dele, que ele diz, só sei que nada sei, né? Ele diz, conhece-te a ti mesmo. Não é uma frase de Sócrates especificamente, mas era uma frase que estava no templo de Delfos, escrito em cima. Né? E ele levava isso muito a sério, porque ela estava dizendo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, o universo e as coisas e assim por diante. Né? Então, todo conhecimento surge da própria pessoa. Nós temos que parir, fazer nascer este conhecimento. Isto é maiêutica. Ok? Então vamos para a próxima aula aqui, aula 5. Tá? Avaliação da aula 5. Essa atividade deve contar com presença? Pode pôr lá sim, né? Que aí você vai ter o registro dessa atividade. Primeira questão, tá? Vamos mais rápido aqui. É sobre o mito da caverna. Platão pretende descrever os primórdios da existência humana? Não. Quando a gente fala do mito da caverna em Platão, né, que é o segundo grande filósofo da Grécia, primeiro Sócrates, segundo Platão, né, que foi discípulo de Sócrates, e o terceiro é Aristóteles. Platão tem outro intuito. Tá?
Então, ele não está querendo falar sobre os homens pré-históricos, não queria falar sobre o período das cavernas. Não, ele utilizou a caverna com outra intenção. Segunda questão, o mundo da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e aparência, que marca o pensamento filosófico desde a sua origem, que é assumido por Platão em sua famosa Teoria das Ideias. Sim, verdadeiro, correto. Por quê? Realidade e aparência. O que é aparência? É o mundo das sombras. O que é a realidade? É o mundo da luz. Então essa desculpa, é a referência da caverna de Platão. Terceira questão aqui, o mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é capaz de promover, libertando o indivíduo das sombras. Que sombras? Da ignorância e dos preconceitos. Verdadeiro. Tá? Então as sombras é o que? A ignorância, são os preconceitos. Então nós temos que buscar a luz. Próxima questão. É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre mundo inteligível e mundo sensível. Ok. O primeiro, ocupado pelas ideias perfeitas, a inteligência, a racionalidade. O segundo, pelos objetos físicos, que participam daquelas ideias e são suas cópias imperfeitas. Isto mesmo. Então, o conceito de cavalo já está em mim. Este conceito é um conceito perfeito. Tá? Não quer dizer, mas eu conheço um cavalo que passou lá na frente de casa e ele não tinha rabo. Opa, isso é um acidente, ele não ter rabo. Mas o conceito de cavalo, eu sei que era um cavalo, porque todas as outras características estão corretas. Então é verdadeiro. Outra questão, no mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da caverna, devendo voltar à caverna para libertar seus companheiros, representa o filósofo que, na concepção platônica, é conhecedor do bem e da verdade. É o mais apto a governar a cidade. Sim. Então, porque Platão escreve isto na República, que é a principal obra dele, no qual ele vai dar um modelo de administração da cidade. Então ele diz, quem que tem que administrar a cidade? A pessoa que tem a capacidade de ver a luz, conhecer e trazer a luz de novo às pessoas. No livro 7º da República, Platão apresenta o célebre mito ou alegoria da caverna. Pode-se afirmar que esse mito lhe pretendia o quê? Esclarecer algumas questões sobre a importância da educação dos filósofos, que viriam a ser no futuro os governantes da cidade justa. Então essa é a intenção dele. Terceira questão, a parte do livro 4 da República, da Platão desenvolve o cérebro, o mito da caverna, é correto afirmar. Então aqui são 4 afirmações. 1, 2, 3 e 4. Corretas são a 2 e a 3. Por quê? Porque Platão quer, com o mito da caverna, explicitar como Platão concebe a estrutura do conhecimento. Então essa é a intenção do mito da caverna. E manifesta a forma como Platão pensa a política, na medida em que, ao voltar à caverna, aquele que contemplou o bem quer libertar da contemplação das sombras os antigos companheiros, porque ele foi lá fora, viu o sol, viu a luz, conhece um objeto, ele vai lá no fundo da caverna de novo para falar para o pessoal, olha, lá fora tem coisas mais reais, mais luz do que aqui no fundo da caverna. Quarta questão, é o Maurício de Souza, o mesmo que faz a Mônica, o Cebolinha, tem um personagem, que é o Piteco, que é o menino das cavernas, e de repente ele está correndo lá e vê um pessoal falando lá dentro e eles estão vendo lá as sombras no fundo da caverna. Tá? Então aqui agora tem de novo 4 afirmativas, sendo que todas elas estão corretas. Tá? Então aqui leiam, vejam, porque todas elas estão corretas. Aqui agora vem algumas questões para vocês preencherem. A quinta questão, analise a imagem embaixo e estabeleça uma relação entre elas. Aqui são os homens da caverna vendo sombras. Aqui o homem moderno vendo uma televisão. Tá? Então, ainda acreditamos que nos apresentam uma verdade e a gente engole essa verdade, mas precisamos questionar as evidências da TV, da internet, do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais e assim por diante. Ou seja, nem sempre aquilo que a gente vê é uma verdade.
A gente precisa questionar as coisas, ok? Sexta questão, no mito de Platão, quem que é o filósofo? Filósofo é aquele que questiona as evidências, né? Ou seja, podem ser sombras. O filósofo é aquele que busca a verdade. O que é a verdade? É a luz. Tá? Então, essa é a figura do filósofo para Platão. Sétima questão, qual o verdadeiro nome de Platão? Aristócles. Platão é apelido. Ele é conhecido como Platão porque ou ele tinha as costas largas, porque ele foi atleta também, né, nos Jogos Olímpicos da Grécia, foi atleta, então ele diz que ele era muito grande e largo, então por isso Platão, e também pela sua envergadura em termos de ideias, que ele justificava muito bem. Então, por isso Platão. Platão é apelido, né, na verdade. Aristócles é o nome dele mesmo, né, o nome de batismo, digamos assim. Cite o nome de 3 obras de Platão. Fédon, República e Apologia de Sócrates talvez sejam as mais importantes, tá? Mas tem outras também que vocês podem citar. O mito da caverna está descrito em qual obra de Platão? Na República, como a gente viu, livro 7º. Tá? Porque a República, em vez de ser separada em capítulos, é separada em livros. Lembro que eles não tinham encadernação na época, né? Então, de livros. Então, eram rolos, às vezes, por isso os rolos são livros, né? Que ele fala, mas fazia parte de uma mesma obra. E 10ª questão, em Platão o verdadeiro conhecimento está dentro ou fora da caverna? O verdadeiro conhecimento está na luz, no sol, equivalente à razão do pensamento, ou seja, fora da caverna, ok? Vamos lá então agora para a aula número 6, o exercício 6. Então depois de verem a aula número 6, né, ponham lá o sim, essa atividade deve contar como presença na aula 6, né? E aqui os exercícios ainda sobre Platão. Platão achava que as coisas que percebemos são somente imagens, as sombras projetadas em nossa pequena caverna, oriunda de realidades superiores que existem, perenes, imutáveis, perfeitas no mundo das ideias. Acima de tudo, a ideia do bem. Isso corresponde à teoria das ideias? Sim. É parte do resumo dos conceitos de Platão, né? Ou seja, as imagens, que são sombras, e as ideias, que são conceitos verdadeiros. Tá? Segunda questão, a opinião, que em grego significa doxa, né? No pensamento de Platão representa um saber sem fundamentação metódica. É um saber que possui sua origem nas imprevisões e nas sensações das coisas sensíveis, ou seja, são as sombras. A sombra é uma opinião, é uma doxa. Tá? Mais aqui uma questão, terceira questão, explique 2 tipos de amor descritos na aula 6. Tá? Então, lá nessa segunda aula sobre Platão aparece o Eros vulgar e o Eros divino. Eros vulgar é aquele, né? O que é Eros? É o amor. Tá? Então, aqui vocês veem que é uma questão descritiva, ela precisa ser corrigida, aqui precisa ser postada, ou seja, é o que eu vou fazer depois, né? Postar a pontuação. Tá? Então vocês vão responder. Quais são os 2 tipos de amor? O Eros vulgar, né? O amor terreno, o amor por uma outra pessoa, para que a gente suba e chegue lá no Eros divino, ou seja, para ele ser mais sublime. Quarta questão, qual o significado da escada do amor abordada na aula 6? Simboliza o entendimento de Platão de que o amor evolui em sua forma, da forma mais primitiva para uma forma mais avançada. Quinta questão da aula 6, na visão de Platão, existem 2 mundos. Quais são esses mundos? O mundo material e o mundo inteligível. Tá? Ou seja, o mundo sensorial material e o mundo inteligível racional da luz. Tá? Sexta questão, né, da aula número 6. Na teoria das ideias, o que são as formas puras? São as ideias, os conceitos que temos, tá? Que alcançamos pela racionalidade. Sétima questão, esclareça o significado das expressões doxa e episteme. Doxa é a opinião, são as sombras. Episteme é a ciência, é a luz na caverna. Oitava questão, para Platão, devemos confiar nos sentidos? Não, porque eles nos enganam. Tá? Nona questão, o verdadeiro saber está no mundo material ou inteligível? No mundo inteligível. 10ª questão, é correto afirmar que Platão nos estimula a superar a doxa? Sim,
Devemos sair da escuridão da caverna, superar o comodismo do que nos é apresentado e buscar a luz verdadeira. Tá? Vamos lá, próxima aula, número 7. Vocês devem ter visto lá a aula número 7. Tá? Então, e aqui o formulário, tá, da aula 7. Essa atividade deve contar com presença? Sim, pode pôr lá como sim. Tá? E aqui tem um pequeno texto, algumas orientações sobre Aristóteles, que é o terceiro dos 3 grandes filósofos da Grécia clássica de Atenas. Tá? Então, terceiro é Aristóteles. A diferença de Aristóteles com Sócrates e Platão são cidadãos de Atenas. Aristóteles não é de Atenas. Ele é de uma região mais ao norte da Macedônia, tá? Da cidade de Estagira. Tá? Então, o Aristóteles ele é um estrangeiro. Tá? Então, as principais obras de Aristóteles: Metafísica, Física, Ética, Nicômaco, Política, Órgão e Retórica. Frase síntese: aquele que chega a conhecer as coisas mais árduas e que apresenta grande dificuldade para o conhecimento humano, este é um filósofo. Além disso, aquele que conhece com maior exatidão as causas, ou seja, a origem, é mais capaz de ensiná-las. É, em todas as espécies de ciência, um filósofo. Tá? E qual que é a questão de Aristóteles? Tá? Não vamos ver o texto inteiro aqui, vocês podem ver depois. Tá? Mas aqui é só verdadeiro ou falso, é bem rápido. Mas uma das questões de Aristóteles: nasceu na Macedônia. Verdadeiro. Macedônia fica mais ao norte da Grécia. Por não ser ateniense, Aristóteles era considerado um meteco, no caso um estrangeiro. Verdade. Tá? Então ele não era de Atenas, mas foi discípulo de Platão, tá? Da academia, que era a escola de Platão. Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. Temos um quarto personagem aqui na sequência. Sim, Aristóteles foi professor de Alexandre, ou seja, depois da morte de Platão, Aristóteles volta para Macedônia, para a corte de Filipe II, o pai de Alexandre, né, onde ele é convidado para ser o tutor ou o professor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Aquele do filme mesmo. Tá? Se alguém quiser assistir o filme, fique à vontade, porque é bem interessante. Tá? Platão e Aristóteles tinham sempre a mesma opinião e não divergiam. Falso. Por que falso? Aí aqui está a questão que aparece na aula também. Né? Platão, ele é dualista, porque ele tem o mundo das sombras e o mundo da luz. O mundo da doxa, da opinião, e da episteme, que é a ciência. Já Aristóteles tem uma opinião, tem um conceito diferente. Tá? O nome da academia fundada por Aristóteles era Liceu. Correto. A academia era a de Atenas. Tá? De Aristóteles, lá na Mesopotâmia, se chamava Liceu. Então a escola de Aristóteles se chama Liceu. Número 2, aqui da aula número 7, tá? Questão 2. Após educar Alexandre, a pedido de Filipe II da Macedônia, Aristóteles retornaria a Atenas. Após educar Alexandre, o filósofo retornou a Atenas. Tá? Porque Alexandre aí foi conquistar o mundo. Só isso. Tá? Número 3. Aristóteles modifica o dualismo platônico? Não. O filósofo segue em outra direção, mas ele não vai modificar. A concepção de Platão ainda é utilizada hoje. Porém, Aristóteles dá uma outra proposta, outra direção. Tá? Então, aqui na questão 3 é a primeira opção. Questão 4, da aula 7. A filosofia de Aristóteles teve como característica a irreverência e a poesia. Não, muito pelo contrário. Aristóteles era metódico, formal, lógico, organizador, sistematizador. Tá? Então ele organizava o conhecimento. E questão 5, de acordo com o texto que você acabou de ler, explique por que, qual razão Aristóteles discordava de Platão. Porque Aristóteles dizia que o conhecimento parte do sensorial. Nós precisamos utilizar o sensorial para saber o que são as coisas, para então aí defini-las através da lógica, da razão, da argumentação e assim por diante. Então Aristóteles não descarta o sensorial, ele parte do sensorial, sabendo que o sensorial, precavidamente,
pode nos enganar em alguns momentos, ok? Vamos lá, aula 8. Tá? Na aula 8, né, quando vocês clicarem lá, vai ter os slides para vocês baixarem, as videoaulas, mas tem aqui na aula 8 também o formulário com as questões. Aqui são 2 questões apenas, as outras até eram maiores, né? A gente andou conversando lá com o pessoal, disse não vamos fazer tantas questões, vamos ser mais simples. Essa aqui é uma questão sobre Aristóteles, tá? E então, com base nos textos conhecimento sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou as causas primeiras. Por quê? O que são as causas primeiras? Só lembrando, ele vai dizer que existem motivos pelos quais, contextos pelos quais as coisas existem, né? Então, tudo bem, a gente tem que começar pelo sensorial, mas o que nós vamos destrinchar? O que nós vamos observar nesse sensorial? Tá? Então, ele dá 4 elementos, que são as causas. A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Causa formal, né? Como é que ele é? Causa material, de que ele é feito? Causa eficiente, quem fez, quem provocou? E a causa final, para que serve? Então, aí que Aristóteles dá um método para a gente descobrir o que são as coisas. A partir daí, a gente vai ter um conceito. Tá? E a segunda questão, ao conhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como a finalidade das ações e condutas humanas. Então, para Aristóteles, podemos alcançar a felicidade? Sim. Como? Com ações corretas, com condutas que fazem jus a isto. Ok? Vamos lá, aula número 9. Tá? Também é sobre o helenismo. Aí então, helenismo, período de Alexandre Magno. Qual a opção correta? No helenismo houve o surgimento de outra cultura. Sim. Por que outra cultura? Porque o período clássico grego está com Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles foi professor de Alexandre Magno. O que Alexandre Magno fez? Pegou essa cultura da Grécia, dominou o mundo e instalou politicamente, culturalmente, a língua grega em todas as cidades que ele dominou. Tá? Então, e isso vai fortalecer uma outra cultura, tão forte que ela vai durar aproximadamente 300 anos. Só para vocês terem uma ideia, entre a língua grega, tá? A Bíblia do Novo Testamento, ou seja, no ano 0, nós estamos aqui em Alexandre, ano 300 a.C. Cristo, a partir do ano 0, né, a partir do momento que ele começa a pregar e os seus seguidores começam a escrever, no caso, os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro, Apocalipse, todo o Novo Testamento é escrito em língua grega. Né? Então, a Bíblia original está escrito em grego. Por quê? Porque era uma cultura grega. Tá? Então, o nosso cristianismo está permeado dessa cultura grega, porque foi escrito, inclusive, em língua grega. Ele só foi traduzido para o latim a partir do ano 400. E para a língua portuguesa, logicamente, só depois dos jesuítas chegarem aqui ao Brasil. Então, a Bíblia é escrita em português nos últimos 500 anos, né, após o descobrimento do Brasil, aproximadamente, que aí já vem outra historinha. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da importância da língua grega. A primeira língua, a língua em que foi escrita a Bíblia do Novo Testamento, ou seja, a partir de Cristo, foi em grego. Então, é uma outra cultura. Na filosofia surgiram as seguintes escolas durante o helenismo. Durante o helenismo teve escolas ou fases. São os estoicos, os epicuristas e o ceticismo. Ok? Então, essa é a aula 9. A aula 10, tá? Então, aí já tem algumas questões sobre Sócrates. São 2 questões em aberto, tá? Vocês vão responder, lembrando que eu vou ter que corrigir também. Tem um texto primeiro aqui, falando de Sócrates e da arte da esgrima, tá? Que está no livro O Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia Ruda Aranha, tá? E que Sócrates está falando sobre a arte da esgrima. Então, ele vai comparar a esgrima, ou seja, o que é esgrima? Aquela luta com espadas, né?
como se fossem sofistas, que os sofistas esgrimiam, né? Ou seja, lutavam com palavras, em vez de ser com uma espada, eram com palavras. E eram hábeis oradores e justificavam convenientemente suas ideias, numa estratégia que visava sua própria benesse, não necessariamente a verdade. Então essa é a crítica de Sócrates, o primeiro dos três grandes filósofos, contra os sofistas, porque os sofistas diziam que lhe era conveniente. Tá? E a outra questão, reflita e posicione-se a respeito. Né? Esse é um procedimento adequado para a discussão filosófica? Né? A posição do sofista? Não. Então, o princípio da filosofia é a verdade, mesmo que exija recuo, assumir erros, falhas e buscar acertar sempre. Conhecer a verdade é fazer as coisas corretamente, né? Não convenientemente, como era o caso dos sofistas. E última aula postada até o dia de hoje, então, no caso, né, da primeira série do ensino médio, aula 11, é sobre o mito da caverna, né? Lembrando que nós estamos ainda nesta. Então, o mito da caverna, qual a imagem que Platão faz do povo em geral na interpretação do texto em cima? Vocês podem ler depois. Não querem conhecer a verdade da luz, preferem a ignorância das sombras. Ou seja, no mito da caverna, né, quando se chega lá fora e vê que existe a luz e a gente pode enxergar os objetos, né, quando se volta para salvar as pessoas lá do fundo da caverna, as pessoas preferem ficar lá. Por quê? Porque elas são especialistas em sombra. Elas não querem se modificar, aceitar uma nova ideia, aceitar um novo conceito. Então essa é a crítica que Platão faz, né, às pessoas lá do fundo da caverna que não aceitam a verdade. E aqui uma outra questão sobre as 4 causas em Aristóteles, para dar um exemplo, né? Ou seja, dar um exemplo da causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Exemplo, eu usei aqui outro elemento, uma lâmpada. Qual é a causa material? É o vidro. Qual a causa formal? O bulbo redondo. Qual que é a sua causa eficiente? A eletricidade, que vai gerar a luz, né? Qual a causa final? Iluminar. Se passar a eletricidade, mas não iluminar, ela não executa aquilo pelo qual ela existe, né? Então, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, ok? Então, após vocês escreverem, responderem essas questões, tá? Vão ser corrigidas, tá? Vão ser lançadas no sistema, vai ser válido como hora-aula. Toda vez que vocês acessam o sistema, só lembrando, com login e senha, fica registrado o acesso. Se vocês fazem essas questões, fica registrado também. Desculpe, só que é bastante coisa, sim, mas é necessário para vocês terminarem, aproveitarem, né, esse primeiro trimestre, esse conhecimento, ok? Obrigado, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.